Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Ferreira e hoje eu vou tentar trazer um tema mais espinhoso aí do Supervenc, que é o investimento, retorno de investimento. Como é que funciona? Todas as ações que forem positivas vão me trazer lucro? Será que o volume de ações é, dentro de o volume de ECs dentro de uma ação é, interfere no meu lucro? Será que se tiver ali 1 milhão de ECs investidos, se tiver 1.000 ECs investidos só, se tiver 0 ECs investido, isso vai interferir no meu lucro? Então eu vou tentar explicar hoje basicamente aquilo que o Supervenc chama de regras de investimento, está aqui nessa aba, né? Eu achei o texto bem ruim, bem fraco, eles explicam muito superficialmente, eu queria entender melhor, mas a gente já pode entender mais ou menos como funciona, e eu vou tentar explicar mais didaticamente, né, através da apresentaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os horários de funcionamento da bolsa? Então, a bolsa no Supervenc, ela funciona sempre que a bolsa real estiver fechada. Então, por exemplo, eu só posso investir nos Estados Unidos no Supervenc quando a bolsa dos Estados Unidos real estiver fechada, né? Então, ela abre um dia, no dia seguinte ela fecha, eu posso investir no Supervenc, e aí depois quando abrir de novo já não posso mais investir no Supervenc. Então, por exemplo, a bolsa dos Estados Unidos ela abre de 11h20 às 20h40. Isso quer dizer então que eu só posso investir no Supervenc de 20h41 até às 11h19 do próximo dia, entendeu? Então eu só posso investir quando a bolsa real estiver fechada. Então é por isso que quando a gente abre é, a aba dos investimentos aqui no Supervenc, a gente observa os valores de variação do dia anterior. Então aqui se eu posso investir na Alemanha aqui, é porque a Bolsa da Alemanha está fechada. E esses valores aqui, 0,57%, 25,63%, foi o desempenho dessas ações no dia anterior. E se eu escolher investir numa dessas ações, eu vou investir e eu só vou saber o resultado quando a bolsa abrir de novo e fechar de novo. Então eu tô especulando como essa bolsa vai reagir no dia seguinte, entenderam? Então essa Spanish Mountain aqui, ela cresceu 25% ontem. E aí eu posso acreditar, pô, ela está crescendo, vai continuar crescendo amanhã. Então, enquanto a bolsa da Alemanha está fechada, eu vou invisto na Spanish Mountain e aí espero para o dia seguinte para ver como vai ser o desempenho dela no dia seguinte. E pode ser que ela continue crescendo, pode ser que não, pode ser que ela diminua, pode ser que ela tenha prejuízo. Então é basicamente assim que funciona o investimento no Supervenc, no contraturno das bolsas reais dos países. Bom, então todas as ações com variação positiva elas geram lucro. Todas as vezes que eu conseguir investir numa ação e eu especular, falar, não, essa ação vai dar certo, e ela crescer, eu vou necessariamente ganhar o lucro? Não, porque o Supervenc ele tem um mecanismo diferente. Então, quais são as ações que geram lucro? Então, como funciona esse mecanismo do Supervenc? É o que eu venho tentar explicar aqui para vocês. Então, no final de cada dia da bolsa, as ações de determinado país são ordenadas de forma decrescente de acordo com a variação delas. Então, aqui eu coloquei um exemplo. A ação A 6,8, variou 6,8% positivo, então ela fica lá em primeiro. A ação B variou 3,8%, então ela está em segundo. A ação C variou menos ainda, então ela está em terceiro, 1,5%. Então as ações são ordenadas de acordo com a variação dela. Então, em primeiro lugar vai ficar a ação que mais variou e em último lugar vai ficar aquela ação que variou menos ou variou negativo, né? Então, essa é a ordem que eles usam para gerar o retorno do investimento. E qual é o próximo passo, né? Então, eles estão ali na ordem. O primeiro lugar o que mais variou positivo, o último lugar o que variou menos ou variou negativo. E aí,
cada uma dessas ações elas têm uma certa quantidade de ECs investidos nelas. Mas não necessariamente a ação que variou mais positivo vai ter mais ECs. Pode ser que uma ação tenha sido pouco investida, tenha, tenha poucos ECs investidos e tenha variado muito bem, tenha ficado lá no topo. Né? E ao contrário também pode acontecer. Pode ser que uma ação, o pessoal estava acreditando naquela ação, investiram muito, investiram 1 milhão de ECs e a ação não rendeu, não variou bem, ou então foi até negativa. Essa ação, mesmo com muitos ECs, vai ficar lá embaixo nessa ordem. Então eu coloquei aqui os exemplos, né? A ação A, por exemplo, que ficou em primeiro lugar porque variou mais, 6,8%. Ela tem 20 mil ECs investidos nela. A ação B ficou em segundo lugar com 3,8% e ela tem 10 mil ECs investidos nela. A ação C ficou em último lugar aqui porque ela teve a menor variação, 1,15%. E ela é a mais, ela foi a que mais foi investido, né? Ela tem 30 mil ECs investidos. Então, se a gente somar nesse país X aqui, todos os ECs investidos nesse país, na bolsa desse país, a gente vai ter quanto? 40 mil ECs investidos, correto? 40 mil ECs investidos somando todas as ações desse país. Então, feita essa ordem, visto essas ECs de cada ação, qual é o próximo passo para a gente entender? É a regra dos 50%. É aqui que está o pulo do gato, né? Aqui que muitas pessoas ainda não entenderam e por isso às vezes falam estratégias que não fazem sentido aí. Então, o que é essa regra dos 50%? Essa regra dos 50% é o seguinte: o Superbank determinou então que só vai gerar lucro, só vai render, só vai ter algum retorno aquelas ações que englobam os 50% das ECs investidas naquele país. Eu vou exemplificar, eu sei que ficou meio esquisita essa explicação, mas eu vou ilustrar, vou dar o exemplo e aí vocês vão entender. Então, nesse país X, foi investido 40 mil ECs no total de todas as ações. A regra dos 50% diz que só vai gerar lucro os primeiros 50% desses 40 mil, ou seja, quanto eu coloquei errado aqui, agora que eu vou perceber, não é 40 mil, gente, desculpa, eita, é porque é muito tarde, eu fiz a conta errada, é 60 mil, gente, merda. Então, como funciona esse mecanismo do Supervenk, né? No final de cada dia da bolsa, eles vão ordenar todas as ações daquela bolsa na ordem em que elas variaram, né? Então, a ação que variou mais positivo, ela vai ficar ali em primeiro lugar, e a ação que variou negativo, mais negativo, que desceu mais, que caiu mais, vai ficar em último lugar. Vai ser nessa ordem, na ordem de variação. Essa vai ser a ordem do Supervenk. Então, aqui no exemplo, a ação A, ela variou 6,8% positiva, ela está em primeiro lugar aqui nesse país. A ação B, nesse país, variou 3,8%, ela ficou em segundo lugar. A ação C variou 1,5%, ela ficou em último lugar, ela variou menos. Então, é nessa ordem que vai ficar as ações para distribuição do lucro, como a gente vai ver agora. Então, depois de fazer essa ordem decrescente, né, onde o primeiro variou mais, o último variou pior, a gente vai analisar a quantidade de ECs investidos em cada uma dessas ações, né, porque a variação dela não depende das ECs investidas. Então, pode ser que a ação que mais variou, que ficou lá no topo, que cresceu muito, ela tenha poucos ECs investidos. Né? Pode ser que tenha sido uma ação que ninguém acreditava que ia crescer, que ninguém acreditava, ninguém apostou nela, ninguém investiu nela. Ela tinha 0 ECs, mas ela surpreendeu e cresceu mais do que todo mundo. Então ficou lá no topo da ECs. E pode acontecer ao contrário também. Uma ação que todo mundo achou que ia crescer, então todo mundo investiu nas ECs nela. E só que ela não rendeu e ela ficou lá por último. Então, o número de ECs investidas não depende, não vai interferir na variação, se ela vai ficar em primeiro ou em último lugar nessa ordem do Supervenk.
Entenderam? Então, o exemplo aqui no país X, por exemplo, a ação A, que está em primeiro lugar porque variou 6,8%, ela tem 20 mil ECs investidos. A ação B ficou em segundo lugar com 3,8% de variação e ela tem 10 mil ECs investidos. Já a ação C, ela variou 1,5%, foi a que menos variou, por isso ficou em último, mas ela tem mais ECs investidos do que todas as outras. Entenderam? Mas mesmo assim ela ficou em último lugar. Então, nós temos que analisar isso para agora pensar, que agora vai vir o pulo do gato de como funciona esse mecanismo do Supervenc para distribuir o lucro. É a regra dos 50%. O que é a regra dos 50%? Bom, cada país vai ter um total de ECs investidos nele. Né? No exemplo aqui, por exemplo, se a gente somar todos os ECs desse país, todos os ECs investidos em todas as ações, desde a primeira até a última, a gente vai ver nesse exemplo que somos 60 mil ECs no total. Esse é o total de ECs investidos no país. Cada país vai ter um EC diferente cada dia, né? Que as pessoas investem mais, investem menos. E qual que é a regra dos 50% do Supervenc? A regra dos 50% que a gente vai pegar o total desses ECs investidos no país e dividir por 2, né? Vai pegar só 50% desses ECs investidos no país. E aí o Supervenc determinou então que somente 50% dos ECs investidos naquele país vão gerar lucro, né? E no caso vai ser os 50% primeiros ECs investidos naquele país, de acordo com a ordem decrescente de variação. Então vamos dar o exemplo aqui, eu sei que a explicação fica meio difícil de entender, então vamos dar o exemplo prático aqui para vocês entenderem bem. No país X, por exemplo, então, nós vemos que a ação A ela já teve 20 mil ECs investidos. Né? Primeiro, qual foi o total investido de ECs no país X? Foi 60 mil. Então, a metade é o quê? 30 mil de ECs investidos. Né? Então, só a ação A ela já teve 20 mil ECs investidos. Lembrando que a ação A está em primeiro lugar porque ela variou mais. E a ação B, que variou o segundo lugar, ela tem 10 mil ECs investidos. Então, se a gente somar já o primeiro e o segundo colocado aqui, eles já atingem os 50% que vão gerar lucro neste país. Então, a ação C a gente não vai desconsiderar, mesmo ela sendo positiva, mesmo ela tendo ganhado alguma coisa, mesmo ela sendo a ação que mais foi investida, ela não vai gerar nenhum tipo de lucro, porque os 50% de ECs investidos naquele país já foram contabilizados. Então aí a gente percebe que muitos investimentos, muitas estratégias de investimento que o pessoal fala no YouTube, às vezes não fazem sentido. Por quê? Muitas vezes o pessoal fala para a gente investir, por exemplo, nas ações que têm menos ECs, porque vai dar mais lucro. Bom, eu não vejo isso aqui, entendeu? Eu não vejo que vai interferir. Porque se tiver menos ações, mas a variação ficar pequena e não entrar lá no topo, a ação ficar com uma variação pequena e ficar lá embaixo nessa ordem decrescente, ela não vai gerar lucro de jeito nenhum, entendeu? Independente de quantos ECs tem investido. Então, muitas vezes também o pessoal fala, não investe nessas ações que já tem a variação alta, né, que a variação já está alta, investe nas ações que está com zero, que está com um, e aí o pessoal inventa uns valores assim de não sei da onde, não, de 1 a 2, de 0,5 a 1,5, e eles não explicam da onde eles tiraram esse valor, né, mas eles falam, invistam nessas ações que tenham esses valores, sendo que não faz nenhum sentido, entendeu? Não, escolher ações que tenham entre 1 e 1,5, entre 2 e 3, não fazem nenhum sentido, não simplesmente
independente disso, né? A variação que eles vão ter vai depender da bolsa de valores, vai depender de como o mercado vai reagir naquele dia. Pode ser que uma ação tenha crescido 1% em um dia e no outro dia cresça 50%. Pode ser que a ação tenha variado 70% no dia e no outro dia caia 30%. Então isso independe do valor que ela cresceu ali naquele dia, sabe? Então eu acredito que para você fazer uma estratégia adequada, se você quer realmente é, acertar mais, você deve pesquisar pessoas que entendam do mercado, saibam analisar os gráficos, né? Tem aquele aplicativo e site investing.com, você pode analisar o gráfico de cada ação, ver se ela tem a tendência de variar para cima ou variar para baixo, e aí você dá um chute mais acertado. Mas simplesmente de ver a variação e ver os ECs investidos, isso não vai até assim onde eu entendi, né? É claro que talvez se as pessoas consigam me explicar melhor a lógica deles porque eles veem isso, mas até onde eu vejo os ECs, o número de ECs investidos não fazem diferença, e também esse número aleatório de 1, 2, 3, 4% de variação também não fazem sentido, né? Já a questão do multiplicador é uma questão que eu vou ainda investigar mais e vou fazer um outro vídeo, né? Porque a gente vê aqui que no Supervenk, né, tem esse múltiplo, esse múltiplo que eu ainda não entendi de onde vem e como ele é calculado, e por isso eu fui lá nos contatos do site, peguei o contato deles, fui aqui nos contatos do Supervenk, peguei o contato deles e mandei um e-mail aqui pedindo explicações sobre o múltiplo do, do aplicativo, como funciona, como eles calculam. E aí, quando eles responderem, eu passo para vocês, faço um outro vídeo. E fiquem à vontade aí para curtirem o vídeo, comentarem aí suas dúvidas, suas críticas. Por favor, comentem o que vocês acharam. E quiserem também usar o meu código, ele vai estar aí na descrição. E fica à vontade, isso aí, abraço.